Muito bem, nós estamos estudando o livro de Atos, estamos no capítulo 22, né? Parece. Novamente, no livro de Atos, a gente nota uma continuação, na verdade, do livro de Lucas. São dois livros, na verdade, eu consideraria dois livros em um. Eu não, vamos dizer assim, não me preocupo na parte intelectual, por exemplo, se era um ou se não era um. Mas, na verdade, são dois livros, mas o livro de Atos é uma continuidade do livro de Lucas, né? Nós sabemos, já falamos sobre isso. No livro de Lucas, a gente nota Jesus falando sobre o reino. Nós não estudamos Lucas, certo? Mas o livro de Lucas, na verdade, tem a ver com a restauração do reino a Israel. O que a gente não estudou ainda, mas, de acordo com o início de Atos, né, a gente nota que os apóstolos perguntando a Jesus seria naquele tempo que ele restauraria o reino a Israel, que é o tempo em que os apóstolos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo em Jerusalém. E Jesus deixou bem claro que não cabia a eles saber tempos e épocas, certo? Mas a gente nota pelos dois varões que estavam ali também, que a restauração do reino começa, vamos dizer assim, começa com a subida de Jesus ao céu e volta com a volta dele, e termina com a volta dele. Em outras palavras, sem ficar detalhando, agora que já estudamos isso, nós fazemos parte da restauração do reino a Israel. Na verdade, nós somos, vamos dizer assim, como se fosse elos de ligação na restauração. Nós propagamos o verdadeiro reino. Não é bem o verdadeiro. A palavra verdadeira não é correta. Vamos dizer assim, porque o Velho Testamento, vamos dizer assim, o reino a Israel, vamos dizer assim, o reino a Israel, era como se fosse está difícil usar a palavra certa, não é uma prévia, é como se fosse uma maquete. Não sei se essa palavra faz sentido ou não para vocês, acho que é marquete, né? Ou maquete, acho que é marquete. Daquilo que viria a ser. É maquete mesmo. Maquete é um projeto, né? É Sim. Um projeto, é uma edificação para exemplificar, né? O concreto que será depois. É como se fosse um projeto daquilo que de fato seria. Então a gente pode pensar no reino a Israel, no velho, o reino, que é uma longa história, né? Lembra quem foi o primeiro rei do reino a Israel? Saul. Quem? Saul. Não foi. Senhor Deus. Ele foi o segundo. O primeiro foi Deus. Deus, o primeiro.
o segundo Saul, o terceiro Davi, o quarto Salomão, do Reino Unido, vamos dizer assim. Depois de Salomão, aí houve a divisão. Mas, na verdade, então, ali no reino, a Israel, era como se fosse uma maquete, um projeto de como viria a ser o reino de fato aqui na Terra, que esse reino foi estabelecido por Jesus. Então, a palavra restauração com maquete não vai bem, porque a maquete, quando é feito, o projeto é feito, então a maquete não é que foi restaurada a maquete, né? Então, isso que eu digo, está difícil achar uma palavra correta, mas o reino a Israel seria é como se fosse uma prévia, uma ideia, vamos dizer assim, de como seria o reino verdadeiro. Também a palavra verdadeira também não, acho que não encaixa. O reino mesmo de Deus aqui na Terra foi estabelecido por Jesus Cristo. Então, mas na verdade é como se tivesse que restaurar, né? Dar o verdadeiro significado do reino que era o reino a Israel. Então, deu o verdadeiro significado, então nós temos isso. Agora, Jesus, no livro de Lucas, foi falando sobre a restauração, vamos dizer assim. Como seria? Bem, não é só em Lucas, né? Mateus, Marcos, João também, mas ligando com Atos, que Atos é um segundo livro, o primeiro livro é Lucas, que Lucas escreveu os 2 livros a um tal de Teófilo, né, em Roma. Então, em Lucas, Jesus foi falando sobre como seria a restauração, e no livro de Atos, então, a gente nota a propagação da restauração do reino de Israel, propagação essa feita principalmente, especificamente, ou principalmente, vamos dizer assim, por 12 homens. Mas, na verdade, não é bem assim, porque depois entrou Paulo, então nós temos 13 homens. E, na verdade, não foram só os 13 que propagaram a restauração. Temos irmãos que não eram apóstolos e que também propagaram a restauração, certo? Como hoje em dia. Hoje em dia nós não temos apóstolos, mas nós trabalhamos na restauração do reino, na propagação da restauração. A restauração já foi feita por Jesus, está claramente descrita nos ensinos de Jesus, e nós então participamos da restauração e propagamos a restauração. O livro de Atos é isso. Acontece que a propagação da restauração não termina em Atos 28. Continua até hoje em dia e vai continuar até a volta de Jesus, de acordo com, a meu modo de ver, o que disseram aqueles 2 lá quando Jesus subia ao céu. Ok? Muito bem. Aqui em Atos 22, e nós estamos... Atos focaliza mais em 2 pessoas, né? 2 pessoas. 2 apóstolos. O apóstolo Pedro, nos primeiros 12 capítulos, e Paulo, nos últimos capítulos, de 13 até o 28. Eu já expus minha opinião, né? Minha teoria sobre por que somente, principalmente, esses 2, mas vamos dizer assim que eles estariam, como se fosse assim, simbolizando ou representando ou modelando, vamos dizer assim, a propagação aos judeus por Pedro e a propagação aos gentios por Paulo, certo?
E a gente fala muito nas 3 viagens missionárias de Paulo, que foram 3 viagens feitas de Antioquia da Síria, para onde ele foi levado, inclusive, por Barnabé. Né? Por Barnabé foi em busca dele em Tarso, na Cilícia, uma das províncias da Ásia Menor. E aqui nós vemos em Atos 22, nessa terceira viagem, que a gente chama de terceira viagem, Paulo saiu de Antioquia, foi para Éfeso, e de Éfeso, então, no final de Éfeso, ele fez planos de passar pela Macedônia, pela Acaia, recolhendo a oferta dos irmãos macedônios e acaios, dos irmãos pobres da Judeia, levaria essa oferta, esse recolhimento da oferta, essa coleta da oferta aos irmãos pobres da Judeia, e de lá ele pretendia ir até a Espanha, passando por Roma. Acontece quando ele chegou lá em Jerusalém, juntamente com outros irmãos, né, vários irmãos, inclusive Lucas, né, ele acabou sendo preso mediante acusação falsa, não sei se falsa intencionalmente, mas falsa, e por irmãos, por judeus da Ásia, certo? Capital, Éfeso. Então, provavelmente, eles conheciam Paulo lá de Éfeso, onde Paulo fez um tremendo trabalho missionário lá em Éfeso. Então, provavelmente, esses judeus aí, certo, sabiam de Paulo, muito bem de Paulo, né? Nós vimos isso em Atos 21, né? Deixa eu ver, eu estou querendo achar aqui o versículo que fala o versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo. Então, eles que alvoroçaram toda a cidade, e Paulo acabou... Se a guarda romana não entra no meio, Paulo teria sido morto, pisoteado, apedrejado, pisado, sei lá. Teria sido morto, ao mesmo modo de ver. Então, a guarda romana entrou no meio, protegendo ele, e antes dele ser levado à fortaleza, ele pediu a permissão para fazer uma defesa, e é no capítulo 22, certo? No capítulo 22. Naturalmente, a defesa foi em língua hebraica, certo? E mesmo embora Paulo também fosse romano, né? Ele também falava grego e assim por diante, né? Paulo era muito... o grego era língua falada por pessoas instruídas, né? E Paulo, naturalmente, sabia o grego. No versículo 22, então Paulo vai fazer a sua defesa aqui. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que ele falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Prossegui este caminho, que é o cristianismo, né, até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres.
de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Novamente, o que Paulo está fazendo é repetindo a conversão dele lá em Atos 9, certo? E ele, então, agora ele está usando a defesa, né? Está se defendendo, explicando exatamente o que tinha ocorrido para ele naquela viagem a Damasco, né, de Jerusalém. Nós conhecemos, já falamos isso lá em Atos 9, né? Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Essa palavra irmão aí, ela se refere ao fato que ambos eram judeus, ok? Vamos dizer assim. Né? Não é, na verdade, irmão em Cristo, né? Porque Paulo nem era batizado, né? Mas isso aí não faz muita diferença, não. Muitas pessoas usam a palavra irmão para muita gente, né? No versículo, nesta mesma hora, versículo 13, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Ora, veres o justo. Quando é que Paulo teria visto Jesus? Ouviria, veria. Deserto da Arábia. Eu diria que na Arábia. Que ainda ele não tinha visto. Ele veria que seria na Arábia, meu modo de ver, né? E ouvires uma voz da sua própria boca. Provavelmente a boca, ou seja, a voz que instruiu Paulo como apóstolo, né? Que capacitou ele durante um período, talvez, de aproximadamente uns 3 anos. É interessante o quanto tempo leva para a gente amadurecer a ideia, né? Eu creio que levou, você vê, Jesus levou 3 anos para ensinar os apóstolos, os 12 apóstolos, né? E tudo indica que Jesus levou aproximadamente esse mesmo ano para instruir Paulo. Sabemos que Paulo instruiu Timóteo e levou aproximadamente, de acordo com o gráfico aí do Idalizo, na Bíblia dele, eu acho, 17 anos. Quanto tempo levou Moisés para capacitar Josué? Quantos anos?
40. 40 anos. 40 anos. Então, na verdade, e nós estamos falando de pessoas aí altamente capacitados, como o próprio Jesus, né? O próprio Jesus. E você vê que os apóstolos instruíram de Atos 2 a Atos 8, que parece que são 2 anos, instruiu toda aquela multidão, 2 anos instruindo, os melhores professores do mundo, ok? Então, a meu modo de ver, fazendo uma aplicação para nós, a gente deve se embrenhar muito no aprendizado, porque, olha, leva tempo para aprender, leva tempo para assimilar, certo? Então, mas a gente não deve desistir, não. Deve sempre continuar aprendendo, e as coisas vão melhorando, a gente vai tendo uma visão maior, vai enxergando melhor as coisas, vai ligando coisa com coisa, mas se parar, fica bloqueado. Se parar, fica bitolado, a meu modo de ver. Eu creio que há muitos que são bitolados porque não conseguem crescer, vamos dizer assim, não conseguem avançar no conhecimento, ok? Muito bem. Versículo 15. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido, diante de todos os homens. Nós sabemos que principalmente é os gentios, né? E agora, porque te demoras, levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Interessante essa passagem aí do batismo, né? Paulo já tinha escutado Jesus, certo? Paulo chamou Jesus de Senhor. Agora, Paulo foi instruído lá por Ananias em Damasco. E nessa instrução aí, certo? Depois de conversar com Paulo, não sei quanto tempo conversaram, certo? Aqui está dizendo que Ananias conversando com Paulo, ele falou, agora por que te demora? Levanta-te e recebe o batismo. Até aí tudo bem, mas muita gente não leva em consideração o que vem depois disso. E lava os teus pecados. Os pecados são lavados naturalmente no batismo, nós sabemos disso, mas aqui tem uma passagem clara sobre isso. Mesmo embora Paulo estava sendo comissionado, estava sendo chamado, sem dúvida alguma, ele precisava de ser batizado para remissão dos seus pecados. E eu assumo, naturalmente, que quem batizou Paulo foi Ananias, né? Ele foi batizado, ao meu modo de ver, em Damasco. E quem batizou ele teria sido Ananias. Interessante isso, né? Porque Paulo é um caso à parte, né? Paulo é diferenciado. Ele não foi nem batizado por um dos outros 12, certo? Ele não recebeu a instrução por nenhum dos 12, nem pelos 12. Ele acabou sendo instruído, como nós falamos lá em Gálatas, pelo próprio Jesus. Agora, ele não fala isso aqui, a meu modo de ver, porque Paulo é sábio, né? Paulo é muito, muito inteligente. Se ele fala lá que Jesus instruiu ele para pregar o evangelho aos gentios, meu amigo, os caras apedrejavam ele lá, com guarda romana e tudo, a meu modo de ver. Então ele falou, olha, eu fui batizado.
E batismo era algo conhecido pelos judeus, né? Não necessariamente o batismo de Jesus, mas o batismo de João, o batismo lá do Velho Testamento, lavagem das coisas, né? Lava os teus pecados. Essa expressão é uma expressão que seria conhecida pelos judeus. 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, aí você vê, agora ele já, como se fosse assim, ele pula algumas coisas, né? Ele está resumindo aqui. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. É interessante isso. Quando é que isso teria acontecido, né? Eu diria que Paulo teria recebido isso, ou teve esse êxtase aí, essa visão, quando ele foi de Damasco fugido de Damasco para Jerusalém. Foi quando ele teve que fugir de Jerusalém também, né? Mas isso aí não faz muita diferença, naturalmente. O versículo 18. E vi aquele que falava comigo, viu, né? Mas note bem, isso aí já tinha sido bem depois da Arábia, né? Bem depois da Arábia. E vi aquele que falava comigo, apressa e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e na sinagoga açoitava os que criam em ti. Quando te derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Aqui o negócio pegou fogo, a meu modo de ver. Falar de gentios para judeus, meu amigo, é chamar para briga. É cutucar a onça com vara curta, como diz a nossa expressão aí, né? Um provérbio popular brasileiro, né? Bem, vamos em frente aqui. Estava lendo o chat aqui. Ouviram-no até essa palavra, então gritaram, dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os... Você acredita isso? Já estavam fumegando, cara, e tirando poeira por os ares. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. O comandante estava perdido. Estava perdido. Ok? Inclusive lá no versículo 38 do capítulo 1, o comandante falou, não és tu, porventura, o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Então, o comandante estava perdidão da Silva. O que é isso? O que esse homem fez para receber tanta acusação? Então, ele decidiu que Paulo fosse recolhido à fortaleza, na cadeia, e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, se vos há, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado?
Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Interessante isso, porque, na verdade, como eu falei, ele estava bem perdido, ok? Bem perdido. Ele não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. E aí ele ficou mais assustado ainda quando ficou sabendo que Paulo era romano. Paulo tinha cidadania dupla. Então, Paulo fez uso da cidadania dupla aí para não ser açoitado. Quer dizer, tem que primeiro ser condenado para depois ser açoitado. Não fui condenado, tem que parar com isso. Então, não açoitaram ele. Mas ele chamou os principais sacerdotes de todo o sinédrio e trouxe Paulo ali e falou: olha, explica aí o que está acontecendo. Bem, tudo isso nós já sabemos, né? O que nós podemos entender aqui, provavelmente, eu já falei isso, acho que ontem, talvez eu já falei isso no passado. É interessante notar o ódio que existe em religião. O ódio que existe em religião. Certo? Interessante, você lembra que o próprio João falou que o irmão que odeia seu irmão é um o quê? Ninguém lembra? Assassino. Assassino. É um assassino. Você vê, é até possível um irmão odiar outro irmão. Olha, já vi acusações de irmãos, já ouvi falar de brigas entre irmãos. Olha, é um problema isso, é um problema. Agora, imagine só, nós sabemos que hoje em dia existe ódio tendo a ver com religião, matando em nome de Deus, certo? Nós sabemos disso. É interessante, então, uma aplicação para nós é a seguinte: no nosso trabalho de propagação do reino a Israel, propagação da restauração do reino, não vamos nos assustar quando algum irmão se vira contra a gente. Certo? Ou fala mal da gente. Olha, já houve quem disse que os maiores inimigos do cristão estão na própria igreja. Já houve quem disse isso. Não estou necessariamente concordando, mas olha o que tem de problema na igreja, certo? Porque a pessoa quer que seja feita a maneira dele, o outro já não concorda, e assim por diante. Mas o que não pode acontecer, eu não fiz nenhuma estatística, não conheço nenhuma estatística, mas
eu diria o seguinte, e eu espero que eu esteja errado, que se você for atrás dos irmãos afastados, você vai ter uma grande porcentagem que se sentiu ofendido, de uma maneira ou outra, pelos irmãos. Pelos irmãos. Olha, eu sei de gente bem ofendida, bem mesmo ofendida, que não quer nem ouvir falar da igreja. Certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado de duas maneiras. Primeira, não vamos nos deixar ofender. Não vamos. Eu fico falando para minha esposa, para outros, olha, não se deixe ofender. Não se deixe ofender. Porque tem irmãos que querem ofender. Não se deixe ofender. Segundo, não ofenda. Não ofenda. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aliás, não ofenda ninguém. Não ofenda cristão, não ofenda judeu e não ofenda gentil. Como Paulo disse, né? Que nós precisamos tomar cuidado com a consciência de cristão, judeu e gentil. Não é só de cristão, não. Não ofender ninguém. Explica melhor, Enio. Enio, explica melhor como não se deixar ofender. Não escutei, não. Como não se deixar ofender? Ok, boa pergunta. Simplesmente não... Olha, não, deixa eu ver se eu consigo explicar. Não deixe que a ofensa... não se sinta ofendido com ofensa. Não permita que a ofensa te atinja. Certo? Não permita isso. Eu não sei se eu estou explicando certo, mas, por exemplo, alguém pode falar para mim assim, você é falso, irmão. Ok. Você acredita que uma vez... O Enio. Você acredita que uma vez... Deixa eu terminar aqui. Você acredita que uma vez alguém me chamou de falso irmão? Certo? Falso irmão. Eu depois cheguei no irmão e falei, meu irmão, me diga uma coisa. Por que é que você me chamou de falso? Onde está a falsidade? Você acredita que o irmão pôs a cabeça no meu ombro e chorou? Eu falei, não, eu não quis dizer isso e coisa e tal. Coitado, eu acho que o irmão tinha problemas, né? Mas o que eu digo é o seguinte, eu sei o que eu sou. Se eu sei que eu não sou falso, você pode me chamar de falso o quanto você quiser, que não vai me ofender. Certo? Eu sei que eu estudo. Se você falar que eu não sei nada, não vai me ofender, porque eu sei que eu estudo. Então, a gente não deve se deixar ofender, entendeu? Porque se você... Eu até lembro, tinha uma expressão, eu não lembro a expressão, mas a expressão parece que dizia assim, não lembro, mas a expressão é mais ou menos assim, você não vai ser ofendido até você se deixar ofender. É por aí, mais ou menos. Quem ia falar alguma coisa aí? Eu não sei quem foi o irmão que falou aí, eu tinha também sinalizado aqui. Se o irmão tiver com muita pressa, eu falo depois dele. Não, fica à vontade, irmão. Fica à vontade. Pronto. Esse ponto, Enio, que você está tocando aí com a gente, é um ponto de extrema importância, irmão. Eu tenho um grupinho de WhatsApp de alguns irmãos interessados nessa matéria, chamado Busca dos Afastados. E a gente está fazendo um apanhado de pessoas que estão afastadas da fé e estamos contactando com eles. E a maioria absoluta realmente não quer conversa por estar muito ofendido. Não só aqueles que eu tenho contactado,
mas aqueles que outros irmãos têm contactado também com uma dificuldade muito grande sobre a ofensa. Você falou aí sobre o que fazer para não se sentir ofendido. Olha, eu acho que é amadurecer, né? Eu ouvi uma frase que quanto mais maduro eu sou, menos ofendido eu fico. E quanto mais ofendido eu fico, mais infantil e imaturo eu sou, né? Então, me parece que tem a ver com o nível de maturidade da pessoa, né? Olha, eu concordo, né? Porque, na verdade, eu não sei nem como mais explicar isso, porque, na verdade, é simplesmente não vou me ofender quando alguém faz alguma coisa contra mim. Seja lá o que for. Olha para mim com cara de quem comeu e não gostou, ou fala alguma coisa para mim que tenta me ofender, ou maledicência para outros irmãos, não vou me deixar abalar, certo? Porque se eu me deixar abalar, olha o problema aqui. Você acha que Paulo se sentiu abalado, ofendido aqui? Não, não, ele não permitiu que isso, porque olha, todos os problemas que Paulo teve, é fácil entender por que é que ele abandonaria o trabalho. Mas ele não se sentiu abalado nenhuma vez. Inclusive, ele escreveu a carta aos Filipenses da cadeia, certo? De Roma, em que a palavra alegria aparece alegria ou palavras semelhantes, como regozijar, etc., aparece muitas vezes. Muitas vezes. O irmão que perguntou, será que consegui me esclarecer um pouco, não? O irmão que fez a pergunta. Esclareceu, ele. Esclareceu, obrigado. Obrigado. O problema nisso aí é quando a gente ainda é muito jovem na fé. Quando nós somos jovens na fé, esse é o problema. As pessoas, às vezes, quase que afastam a gente por palavras felinas. Bom, e foi uma boa pergunta, viu, irmão, que você fez. Boa pergunta mesmo. Fala, Will. Aqui em Garanhuns, eu sou testemunha de muitos irmãos que naufragaram na fé, se afastaram por causa de uma ofensa, né? Então, eu diria que o não se deixar ofender é você não tirar o foco de Jesus e nem o compromisso que você tem com ele. Porque, na verdade, quando você se torna cristão e você abraça o compromisso com Jesus, é com ele que você tem esse compromisso. Então, nada pode abalar isso. Porque se você for se deixar ofender, o futuro disso é você cair na fé. Sim. Como eu tenho visto muita gente. Olha, eu uso um argumento com relação ao irmão que está se sentindo ofendido por alguma coisa que algum irmão fez ou falou. Eu já usei esse argumento. Meu irmão, você está abandonando a fé ou está sendo abalado por alguma coisa que o irmão falou contra você, é isso? Sim. Só me diga uma coisa. Jesus deu a vida dele por você. Qual que é maior? Quer dizer, você vai deixar que o que um irmão fala te afaste, sendo que Jesus morreu na cruz pela sua salvação? Use a cabeça, meu irmão. Põe na balança aí. Exatamente. Põe na balança, vê qual é que pesa mais. Exatamente. Oi. É o Fernando, de Londrina. Oba. Deixa eu falar uma questão em relação a se escandalizar com o irmão, se queimar com o irmão. Eu vejo assim que, olha, os irmãos se encontram geralmente na igreja uma vez por semana, no máximo 2, quando tem uma reunião no meio da semana, né? E o resto da semana, a pessoa fica sozinha ou ela fica com os seus mais próximos, né? Então, eu vejo que não é motivo de se escandalizar com o irmão e levar a sua vida inteira
se afastando de Deus porque o irmão te escandalizou, e que você vê uma vez na semana o irmão. Sim. Só que, e o resto? Você vê o irmão lá 2, 3 horas no domingo, mais 2 horas na quarta ou na terça, mas só que o resto da sua vida você vai deixar se abalar porque um irmão, durante aquele pouco período, te ofendeu. Não vejo motivo de se afastar de Cristo. Não só isso, às vezes por uma única palavra, né? Exato, exato. Aí a pessoa vai se afastar de Deus porque ficou chateado por uma palavra, mas só que a vida da pessoa é entre ela e Deus, e a maioria do tempo ela não está perto daquele irmão. O irmão fala e escuta, vamos dizer assim, milhares de palavras. Aí uma palavra que ofende ele se deixa ofender por uma palavra entre milhares de palavras. Não faz, Exatamente, não faz exatamente. sentido. Olha, eu fico falando e continuo falando o seguinte: o cristão precisa usar muito bem a cabeça. Tem que raciocinar. Olha, tem que ser sábio. Entendimento espiritual, sabedoria, entendeu? Usar a cabeça. Porque se não usar a cabeça, certo? Olha, tem cristão que estraga a vida inteira por causa de meia hora de adultério, por exemplo. Entendeu? Meia hora estraga a vida inteira, destrói uma família inteira, destrói 2 famílias e assim por diante. Então, na verdade, a gente precisa de usar muito bem a cabeça. Capítulo 23. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, agora, olha só, Paulo já fez uma defesa perante a multidão, ok? Perante a multidão. Agora, Paulo vai fazer uma defesa perante o sinédrio, certo? Ok. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, nós sabemos, o sinédrio é aquela corte, né, vamos dizer assim, judaica, né, onde se tomavam as decisões, vamos dizer assim, onde se julgavam as coisas, vamos dizer assim. Era como se fosse o julgamento, né, pelo judeu. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões e irmãos, novamente, irmãos, ok? Aí é uma questão que eles eram judeus, né? O sinédrio não era cristão. Tenho andado diante de Deus e com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Isso que eu estou dizendo. É incrível esse ódio religioso, né? É incrível. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Paulo, às vezes, ele não brinca em serviço, às vezes chega junto, né? Mas aí é colocar mais lenha na fogueira, né? Tu estás aí sentado para julgar-me, segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Certo? Tem um comentário aqui que diz assim, ofendido pela flagrante violação da lei judaica por parte do sumo sacerdote, Paulo explodiu de raiva. Quando Jesus foi espancado de modo semelhante em violação da lei, ele reagiu calmamente perguntando pelo motivo da ação. A reação de Paulo foi errada, de acordo com esse comentário aqui. Não adianta, né? Como logo em seguida admitiu, versículo 5. Embora homem perverso, Ananias ainda exercia o ofício ordenado por Deus e devia ser respeitado em função do posto que ocupava. Eu acho que Paulo
Aqui ele não devia ter feito isso, mas, na verdade, quem sou eu para julgar, né? Mas esse comentário diz que ele foi errado. Ele chamou o homem de parede branqueada, né? Tu estás aí para julgar-me, segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Rapaz, essa modinha devia pegar no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos também. Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Rapaz, gostaria que essa modinha pegasse, né? Isso na lei, né? Está escrito. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Olha só, hein? Nós sabemos que Paulo está dizendo que ele era fariseu. E nós sabemos quanto Jesus, né, lidou com fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado? Não há pergunta, é uma exclamação, né? No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição nem anjo nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, não achamos nesse homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por ele, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Olha, Paulo não era meio sabidinho, viu? Paulo era sábio. Ele falou, olha, bem, ele sabia que ali tinha fariseus e saduceus, ele lançou uma bomba ali, e aí o negócio pegou fogo, só que, na verdade, ia sobrar para ele, né? Confundiu a cabeça de todo mundo ali, viu? É. Se o comandante não interferisse ali, ele poderia ser espedaçado mesmo. Ok? Muito bem. Na noite seguinte, versículo 11, o Senhor pondo-se ao lado dele, tudo isso nós já, na verdade, sabemos, né? É muito conhecido. Agora, note bem, Paulo está na propagação da restauração do reino. E ele está tendo muita oposição. Muita oposição. Ok? Não há dúvida que quando você quiser conversar com denominacionais, vamos dizer assim, restaurando, entre aspas, a igreja verdadeira, você vai ter oposição, de uma maneira ou outra. Mas é preciso... eu não creio que nenhum denominacional vai querer te agredir como esses judeus aqui estavam querendo agredir Paulo. Mas você precisa estar preparado, certo? Para saber que vai ter oposição, né? Olha, Paulo, capacitado por Jesus, treinado por Jesus, podia fazer milagre, tudo quanto é tipo, vamos dizer assim, e teve oposição. Jesus, o próprio Deus encarnado, fazendo milagres, fazendo de tudo, mataram ele. Mataram ele. Então, na verdade, o trabalho de restauração não é um trabalho fácil. É fácil, mas é problemático devido à oposição.
Devido à oposição. Até mesmo na igreja. Até mesmo na igreja temos oposição. Até mesmo na igreja. Não há dúvida quanto a isso. Você vai ter oposição, certo? Não importa o que você fala, não importa o que você ensina, mesmo se você estiver ensinando corretamente, você vai ter oposição de irmãos. Não de todos os irmãos, é claro, né? Mas você vai ter oposição. Então, meu ponto é, esteja preparado, não deixe nada disso te abater. Não deixe nada disso te abater. Alguém está falando alguma coisa? Ok. Ok, deixa eu ver aqui. Ok, muito bem. Tem alguns comentários ali. Não é nenhuma pergunta, então não há necessidade de comentar, porque estão como se fosse apoiando os comentários feitos. Hello. Tem algum microfone ligado? Alguém está querendo falar alguma coisa? Agora, no versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. Opa! Que Senhor é esse? Só pode ser Jesus, né? Jesus. Só pode ser Jesus. Pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Agora, interessante, né? Quer dizer que Jesus sabia que Paulo ia para Roma. Vamos dizer que ele estava planejando ir para Roma, certo? Mas Jesus já advertiu Paulo de que ele ia ter problemas lá em Roma também, do mesmo jeito que teve em Jerusalém. Mas, novamente, olha só a perseverança de Paulo, olha só a longanimidade de Paulo, certo? Provavelmente se modelando em Jesus, né? Porque Jesus teve tudo isso, foi perseverante, longânimo, nunca desistiu, até o fim, morreu na cruz, né? Vamos dizer assim. Paulo, hoje em dia nós temos muito a nossa vida de trabalhador no reino, a meu modo de ver, é bem fácil em comparação com aquela situação naquela época, né? É bem fácil. Mesmo embora existam problemas, né? Existam problemas. Maledicências, blasfêmias, oposição, não há dúvida quanto a isso, né? Não há dúvida quanto a isso. Versículo 12. Paulo falou de falta. Enio, lembrando de 2 Coríntios, que consolo da parte de Paulo, né? Receber uma visita dessa noite, depois de uns dias desses. Fala de novo, quebrou aí. Que consolo da parte de Paulo, lembrando de 2 Coríntios. Sim. Que consolo da parte de Paulo receber uma visita dessa, né? Após esses dias atribulados. E não é verdade, e não só isso, né? Pegando o gancho aí, o consolo da parte de Deus para que a gente possa também consolar os outros. Os outros. O exemplo de Paulo, o consolo de Paulo que ele recebeu de Deus, serviu e serve até hoje de consolo aos outros trabalhadores, né? A outros trabalhadores. No versículo 12, agora interessante, o Senhor falou, você vai testemunhar em Roma também. Mas nós sabemos que Paulo já estava com plano de ir para Roma, né? Ele ia para a Espanha,
Ele estava, na verdade, a caminho da Espanha e passaria por Roma. No versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, anátema já vimos que é maldição, juraram que não havia de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Olha só o fanatismo, olha só o ódio que existe em religião, vamos dizer assim. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Esses, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vou-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Rapaz, brincadeira, hein? Brincadeira. Armaram uma cilada aí. Armaram uma cilada. Uma conspiração, né? Uma conspirata. Uma conspiração. Certo? Muito bem. No versículo 16. Mas o filho da irmã de Paulo, sobrinho dele, tendo ouvido a trauma, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Não sabemos quantos anos tinha esse jovem aí, né? A gente pensa que é uma criança, mas provavelmente não é uma criança. Mas não faz diferença nenhuma. Na verdade, eu entendo que essa é a única referência que Paulo faz, que a gente vê da família de Paulo, que ele tinha um sobrinho. Ele falou que ele era filho de fariseu. Ok, ela era filho de alguém, mas não falou nome do pai, nome da mãe, não falou nada. Aqui nós vemos um sobrinho interessante em Jerusalém. Paulo, nós sabemos que ele era de Tarso, mas ele tinha aí um sobrinho em Jerusalém, né? Então, versículo 17, este, chamando um dos centuriões, Paulo chamou um dos centuriões, disse: leva esse rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse a tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar? Bem, se tomou pela mão, assume-se que deve ser um jovem, né? Bem jovem. Mas, em todos os casos, não faz diferença. Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber, enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão desde a hora 3ª da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Então, olha só, interessante, né, que naturalmente o comandante tomou essa decisão, a meu modo de ver, porque Paulo se declarou romano. Eu acho, agora é meu achômetro, que ele não tomaria essa decisão se ele não soubesse que Paulo fosse romano. Mas olha a armadilha aí. E olha o jovem sobrinho ficar sabendo da armadilha. Certo? Ficar sabendo da armadilha.
certo? Então, o comandante falou, ó, vamos levar o prisioneiro para Cesareia. Cesareia, ok? Muito bem. Então, no versículo 25, e o comandante escreveu uma carta nestes termos. Cláudio Lísias, que é o comandante, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Estou falando para você que ele agiu assim, inclusive porque Paulo era romano. Querendo certificar-me do motivo porque eu acusava, filho descer ao sinédrio dele. Verifiquei se ele é acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Lá, então, de Jerusalém a Cesareia, ao governador, comandante, mandando Paulo ao governador. Versículo 31. Com uma boa escuta, porque os homens lá, os 40 lá... Agora eu te digo uma coisa, será que eles morreram de fome? Não? Porque eles pactuaram que não Quem vai saber isso? Não comeram. Vai nessa que eles morreram de fome. Eu não creio que eles morreram de fome, não. Versículo 11, 31. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. Antipátride aí deve ficar aí no caminho, né? Deixa eu ver aqui o versículo 30. Posto militar romano, 64 quilômetros de Jerusalém. Viajantes que se deslocavam de Jerusalém para Cesareia, muitas vezes descansavam ali, e de Jerusalém até lá em uma noite, teria sido uma marcha excessivamente desgastante para os soldados que iam a pé. 64 quilômetros a pé. Paulo não, Paulo foi de cavalo. Tinha os de cavalaria, certo? Tinha aí 200 soldados a pé, 70 de cavalaria e 200 lanceiros. Não sei também se iam a pé ou não. Talvez só os 70. Lanceiro é a pé. Lanceiro é a pé. A pé. Então, somente tinha 470 soldados, 400 a pé. Paulo de cavalo. Animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. É a boa atitude do governador, do comandante. Bem, também estava defendendo um romano. Estava defendendo um romano contra os judeus. Muito bem. Os soldados, pois... ok, versículo 32. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza. Meu amigo, mais 64 quilômetros a pé. Brincadeira, hein? Tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele. Quer dizer, os de cavalaria iriam de Antipátride até Cesareia. Os 400 voltaram no dia seguinte de Antipátride para Jerusalém. Ok. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o comandante, o governador, de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse, ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores.
e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Certo? Ficou lá, seria, na verdade, a residência oficial de Félix, lá em Cesareia. Nada disso é lá muito importante. Mas o ponto é que Félix, o governador, antes de tomar qualquer decisão, ele ia esperar que os acusadores chegassem, porque, inclusive, o comandante Cláudio Lísias tinha escrito na carne assim, que ele intimou também os acusadores a irem dizer na presença do governador o que haveria contra Paulo. Então, o governador acatou a orientação ou a decisão do comandante. Então, pôs Paulo ali, vamos dizer assim, deteve Paulo lá no pretório de Herodes, esperando os acusadores para depois escutar quais seriam as acusações. Nós vamos terminar aqui no capítulo 23. Hoje nós conseguimos fazer 2 capítulos, porque, na verdade, essa história aí é uma coisa, mais uma história, né? Uma narração que a gente já até conhece muito bem. Mas, novamente, o que eu quero enfatizar bem é os problemas. É a situação dos problemas. Sempre há problema, de uma maneira ou outra. De uma maneira ou outra, os trabalhadores na propagação da restauração do reino terão problemas. Os propagadores, né? Aliás, eu creio que todo cristão vai ter problema. Você lembra quando Paulo foi apedrejado e dado por morto na primeira viagem missionária? Ele já tinha sofrido barbaridade, certo? Mas na primeira viagem missionária, lá no capítulo deixa eu ver aqui, no capítulo 14, quando ele foi apedrejado, dado por morto lá na cidade de Listra, na Galácia, ele depois não morreu, né? Ele se levantou, cogitou, depois voltou lá para Listra, Icônio e Antioquia, e ele falou assim, ó, Lucas falou, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então eu entendo que nós vamos ter tribulações entrando no reino, trabalhando, no caso de propagadores, ou entrando no reino não sendo trabalhadores, no caso de propagadores. Em outras palavras, nem todos são evangelistas, nem todos são missionários, nem todos são mestres, nem todos são, no caso aqui, apóstolos, né? No caso de Paulo. Mas todos os cristãos terão tribulações para entrar no reino. Agora, imagine os que trabalham, imagine os evangelistas, os missionários, os propagadores, terão mais e mais problemas, acusações, ofensas e assim por diante. E alguns não, hoje em dia até que não, mas naquela época nós sabemos que todos os 12 dos 13 apóstolos foram martirizados. 12 dos 13 foram martirizados, certo? E nós sabemos que o primeiro irmão a ser martirizado foi Estevão, o primeiro irmão. O primeiro apóstolo foi Tiago, antes de Pedro, antes de Estevão, né? Deixa eu ver. Não lembro, acho que não, né? Estevão acho que foi o primeiro, Estevão foi o primeiro. Foi o primeiro mártir, mas não o primeiro apóstolo foi Tiago. Tiago foi no capítulo, acho que 11 ou 12, e Estevão no capítulo 7. Muito bem.
Alguma pergunta ou comentário aí para ser feita? Gostaria de fazer. Enio, Oi. queria fazer um comentário em relação a como... Tá ouvindo? Tô. Como a vontade de Deus, ela prevalece, ela é soberana. Porque, de acordo com o que a gente viu aqui, era o propósito do Senhor que Paulo chegasse em Roma. E ele foi preso e foi feita essa trama, mas de alguma maneira Deus fez com que o sobrinho dele ouvisse, e o jovem foi lá até o comandante, e Deus providenciou uma escolta daquela magnitude para levar ele em segurança para o governador, lá em Cesareia, e aí a gente vai ver a continuidade, que no final ele chega a Roma. É interessante quando a gente está nos caminhos do Senhor, né? Como Deus ele faz com que o propósito que ele tem para a vida dos restauradores sejam cumpridos, independentemente das dificuldades que aconteçam. Como Deus ele prevalece a sua vontade. Olha, é muito bom ponto aí, Fernandinho. Agora, a dificuldade nossa, você falou tudo certo. Agora, a dificuldade nossa é entender a vontade de Deus. Porque, olha só, Paulo acabou sendo toda essa perseguição aí, e ele acabou sendo martirizado. Agora, será que tem gente que entenderia, como é que Deus permite isso? Então, como falamos agora há pouco, não podemos deixar que nada nos ofenda, porque nós estamos na perfeita vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, ou o plano de Deus, Deus tem um plano. Se no plano dele inclui nós sermos ofendidos, a pessoa nos ofender, ou nos perseguir, ou nos blasfemar, ou nos maldizer, ou no caso de Paulo e de outros lá, serem martirizados, se é que está no plano dele, o plano dele é perfeito. Mas nós temos dificuldade em entender o plano dele. E às vezes, em aceitar o plano dele. Interessante isso. O que você falou é absolutamente correto. Agora, eu estou pegando um gancho aí para dizer que muitas vezes, né, como é que Deus está permitindo que eu sofra isso, ou sofra aquilo? Deus é soberano. Soberano. Inclusive, Romanos fala isso, da soberania dele, né? Por exemplo, quem é que endureceu o coração de Faraó, né? Lembra? Deus dá misericórdia a quem ele quer dar misericórdia, mas aí é uma outra história, não vou explicar aí porque levaria muita explicação. Mas, na verdade, Deus é soberano. Ele é soberano. E nós precisamos entender o plano dele. Eu já falei várias vezes, nós precisamos entender como é que nós nos encaixamos no plano de Deus. Deus tem um plano soberano. Olha só, Apocalipse. Aproximadamente 400 anos de perseguição. Deus tinha um plano. Muitos cristãos foram martirizados. Mas Deus tem um plano. Os martirizados foram tudo para o céu. E, eventualmente, o Império Romano foi convertido. Deus tem um plano. Deus sabe perfeitamente o que faz, ele sabe o que está acontecendo, precisamos entender. Muito bem, mais alguém? Só um acréscimo aí. Paulo queria ir para Roma, né? Passar pela Espanha e ir para Roma, né? Ele ia gastar um bom dinheiro, né? Foi de graça. Ele ganhou uma viagem de graça para Roma, hein? É como diz aquele provérbio brasileiro aí, de braço dado com 2 soldados. Mas ganhou a viagem de graça. É verdade mesmo, é verdade Que mesmo. ditado é esse aí, esse aí, que eu nunca ouvi esse daí, não. Não, nunca ouviu, não? Soldado é um caso de polícia, viu? De braço dado com 2 soldados. Nunca ouviu falar isso, não? Ok. Os Verdun de Porto Alegre.
Posso falar? Pode falar, João. Você falou da bitola, de termos irmãos bitolados. Nosso irmão Sérgio falou da maturidade, né? Às vezes falta. Mas eu observo que na igreja existe pessoas com 40 anos muito avançado, com bitolas também, referências a alguns entendimentos, algumas conclusões. E essa ordem de Deus, o plano dele, é que nós, por amor um ao outro, devemos ajudar, né, a um entendimento. Quando esse entendimento é bíblico, toda a igreja tem que observar e correr atrás dessa observação para ver se conduz, né, se condiz aquele assunto, aquele problema, para ajudar. Mas eu vejo hoje a igreja se dispersando, assim, quando um problema, o irmão vai para outra congregação, sabe? E lá na outra congregação tem os seus problemas também. Só que, né, eu não tenho visto aqueles que chamam pelo nome de Deus, chamam de testemunha, sabe? Vamos observar, vamos sentar junto. Eu vejo essa carência aí hoje, no dia de hoje. Olha, teve muita quebra aí. Alguém pode resumir para mim que eu posso entender melhor? Porque teve muito eco aí, muita estática. O Enio, eu tenho um áudio ligado, ele estava falando, mas tinha áudios ligados. E aí dá interferência. Eu não entendi absolutamente nada que o irmão falou. Posso repetir? Joãozinho, fala mais ligado no microfone. Tá? Fala mais direcionado para o microfone. Mais próximo? Não, eu falei assim, que hoje eu vejo um grande problema na igreja de surgir problemas e os irmãos não conseguem resolverem, aí vão para outras congregações, sabe? E não tem aquele chamado, chama o teu irmão, chama a testemunha, vamos observar a escritura, vamos sentar junto. Aí o irmão falou lá da bitola de irmãos, né, de anos, assim, às vezes a gente vê que chega numa congregação, vê um problema, aí a gente começa a falar algumas coisas que a gente quer ajudar para resolver, mas a maioria das pessoas, assim, não digo das congregações, não sentam junto para observar as escrituras sobre aquele assunto que está sendo levado. Olha, eu acho que eu entendi pelo menos uma parte aí. Deixa eu ver se eu vou fazer um comentário, vamos ver se o comentário deixa claro se eu entendi ou não. Eu era pregador de uma congregação, numa área que tinha aproximadamente umas 25 igrejas, 25 congregações, por baixo. E, às vezes, chegava um irmão para mim e falava, eu vou sair, vou para outra congregação, não sei o quê. Aí eu perguntava para ele, ô, irmão, você está saindo porque tem algum problema, não é? Você vê algum problema com alguém? E aí ele podia especificar. Eu falei, olha, meu irmão, eu não sou contra você ir para outra congregação. Mas antes de você ir, eu gostaria que você solucionasse o problema. Porque, olha, você está tendo um problema com o irmão. Se o problema for com o irmão tem um problema e você vai embora, você deixou a bucha para nós. Você deixou o problema para nós. Então, solucione com o irmão primeiro, depois você vai embora. Agora, se o problema for você, nós vamos exportar um problema para outra congregação. Você acha isso correto? A gente exportar problema para outra congregação? Então, eu aconselho o irmão, eu aconselho você a fazer isso, irmão. Vá solucionar o problema, chame 2, 3 testemunhas, vamos clarear a situação. Depois que solucionar ou ficar esclarecido tudo, se você quiser para outra congregação, você vai, mas você vai, não leva problema e você não deixa problema. Eu concordo plenamente. No Brasil, quase que não tem isso, porque não são muitas cidades que têm muitas congregações. Algumas têm, mas tem cidade que só tem uma. Mas aqui nos Estados Unidos, tem cidades aqui, regiões que têm 40, 50 congregações, 25, 30.
Então, aqui mesmo onde eu estou, aqui nessa região, aqui nem sei quantas tem, mas tem várias. Aqui mesmo perto de mim, 10, 15 minutos, tem uma. Aqui, meia hora tem outra, 40 minutos tem outra, e assim por diante. Então, eu gostei da ideia, do que o irmão falou, porque, de fato, viu, João, é um problema mesmo. Devemos solucionar, independentemente de ir embora ou não. Vamos solucionar o problema com o irmão. Onde já se viu ter problema dois irmãos? Ô, meu irmão, nós dois não vamos para o céu, não? Vamos. Já pensou chegar lá e a gente começar a brigar lá no céu? Ó, alguém não está indo, para alguém não vai, porque não pode ter briga lá. Então, muito bom ponto. Mais alguém? Muito bem. Prazer em ter o irmão João aí, nos visitando. Tem também o outro irmão, é Pedro, né? Também nos visitando. Lembrança aos irmãos que a gente conhece na cidade onde vocês estão. Agora, o próximo estudo nosso de Atos é segunda-feira. Nós estamos no capítulo 24, né? Então, só faltam aí... Quantos capítulos faltam? 5. 5, exatamente. 5 capítulos. Mais, talvez, 2, umas 2 semanas aí, 2, 3 semanas, a gente termina, e a gente pode fazer um resumo depois, no final, fazer uma aplicação generalizada, ou geral, né? Agora... Não esqueçam que tem muitos outros estudos sendo oferecidos, né? Inclusive por meu filho e eu. Eu tenho umas panelinhas aí que eu estou ensinando, né? Mas de sexta-feira tem um estudo aí do meu filho sobre fé e sofrimento, né? Às 5h30 também. E está no livro de Mateus. A meu modo de ver, é um excelente estudo. É um estudo, inclusive, que ele faz na universidade aqui. Muito bem. Irmão Hélio, Oi. por que não pode ser na terça que vem, que a gente não tem nenhum estudo no Zoom, na terça-feira? As terças nós não temos, a segunda já nós temos. E na terça, não. Por que o irmão não encaixa na terça-feira? Para a gente prosseguir com o irmão. Não, peraí, acho que eu não entendi, não. Nós já estamos seguindo, geralmente nós aqui, a maioria está seguindo um estudo na segunda-feira com o irmão Alex. Tá? Sim. Na terça-feira, nós não temos nenhum estudo. Mas não estamos tendo um hoje? Hoje é terça. Então. O irmão falou na segunda-feira. Você falou que não temos nenhum estudo na terça ou na sexta? Na terça. Na terça? Tá. E o irmão vai continuar dando nas terça-feira? Eu pretendo. Então tá, ótimo. Era isso aí. Olha, eu mencionei ontem o seguinte, vocês pensam aí, porque se a gente for, quando terminar, se vocês quiserem continuar, eu sei que alguns vão querer, ou a gente faz um estudo, um livro grande, ensinando na segunda e na terça, ou faz 2 livros pequenos, um na segunda e outro na terça. Entendeu? Porque nós estamos fazendo ato na segunda e na terça porque é um livro longo, né? É um livro longo. Mas, se for um livro pequeno, a gente pode fazer um na segunda e um outro livro pequeno na terça. Aí alguém, se pode ir só numa dessas noites, aproveitaria. Só para pensar. Eu gostaria de pegar, viu, irmão? Eu gostaria de pegar as terças, porque segunda-feira a gente já tem um estudo iniciado. Segunda-feira. Sim. Então, eu gostaria de pegar todas as terças com o irmão. Sim. Nós vamos fazer, como falei, vamos pensando aí, talvez a gente possa pegar 2 livros, um na segunda e outro na terça. Fica ótimo. Mais algum comentário?